Em 17 de setembro de 2020, em Popayán, no território ocupado pelo Estado colombiano, indígenas do povo Mixteco derrubaram a estátua de Sebastián de Belalcázar, símbolo da colonização e escravidão que assombra aquelas terras desde o século XVI. Recentemente, a imagem de Cristóvão Colombo foi derrubada em Barranquilla. O êxtase da população na euforia da derrubada viralizou na internet. Já nos primeiros dias dos levantes em reação ao assassinato racista de George Floyd pela polícia, nos Estados Unidos, dezenas de estátuas de líderes confederados foram depredadas ou derrubadas por manifestantes. Do outro lado do Oceano Atlântico, em Bristol, no Reino Unido, uma estátua do mercador de escravos Edward Colston foi derrubada, arrastada pelas ruas da cidade e jogada em um rio. Recentemente, nas terras roubadas do Canadá, centenas de ossadas de crianças e jovens indígenas foram descobertas enterradas nos pátios das chamadas escolas residenciais. Essas escolas, criadas pelo Estado canadense e administradas por igrejas cristãs, tinham como objetivo isolar as crianças indígenas da influência cultural de suas famílias. A descoberta dos corpos foi o estopim para indignação e contra-ataques. 8 igrejas já foram queimadas na região da chamada Colômbia Britânica, além de diversas depredações no resto do país. As imagens são diretas, onde arde um símbolo da instituição que há 5 séculos queima, de forma silenciosa e institucional, as línguas, culturas e espiritualidades originárias. No dia 1º de julho, feriado nacional da independência, a imagem da Rainha Vitória foi derrubada na cidade de Winnipeg, província de Manitoba. Há denúncias similares contra escolas salesianas e internatos de freiras em territórios hoje ocupados pelo Estado chileno, onde se sequestrava, torturava e assassinava crianças dos povos originários como Yaganes, Kauéscar e Xelknam. Ao longo da cordilheira, florestas e desertos de todo o continente, somam-se inúmeros relatos de instituições coloniais católicas que cometiam atrocidades como essas. E o que realmente está em jogo quando a opressão é combatida através da destruição de um patrimônio simbólico? E o que, de fato, mantém de pé esses símbolos racistas, escravagistas, coloniais e genocidas em diversas cidades do continente? Quem realmente se beneficia dessa história colonial ocupando o espaço público até hoje? Pagamos um alto preço por manter intactas as imagens de colonizadores, torturadores e símbolos de opressão. Enquanto memoriais foram erguidos nos países vizinhos após processos de anistia, no Brasil ainda vemos o Estado defender a tortura e o aculturamento forçado, junto ao sequestro de crianças indígenas em pleno século XXI. Com a intensificação do Estado militar e religioso, o discurso de missionários salvando crianças de práticas culturais indígenas reforça o preconceito e a violência contra culturas originárias. Esse jogo de distorções culturais escancara que a diversidade só é aceita na atual Inquisição brasileira quando conectada às lógicas produtivistas, liberais e capitalistas. Colombo, Cabral, Vasco da Gama, Anchieta ou Américo. Todos traidores a serviço do patriarcado colonial. Bento Gonçalves, Duque de Caxias, Marquês do Pombal. Generais covardes e escravagistas. Dom Pedro, Princesa Isabel, bandeirantes. Impostores de uma falsa independência. Enquanto esses símbolos estiverem de pé, e não reconhecermos a crueldade e o racismo por trás deles, não nos livraremos de seu legado de injustiça. Se monumentos ainda homenageiam escravocratas, assassinos e violadores, é porque o sistema que eles construíram ainda está de pé. No Chile, as constantes intervenções e ataques à estátua de Manuel Baquedano levaram o governo a removê-la. Em La Paz, na Bolívia, a antiga imagem da rainha espanhola Isabel a Católica recebeu a intervenção das Mujeres Creando, renomeando o espaço para Plaza de la Chola Globalizada, como reivindicação de identidade das muitas mulheres que ergueram as comunidades da região. Em São Paulo, imagem dos covardes bandeirantes e de Padre Anchieta são constantemente atacadas. Não houve descobrimento, foi invasão e genocídio. A história colonial é a origem das maiores desigualdades e injustiças nesses territórios. Quanto mais alta a igreja, mais profunda é a ferida e as manchas de sangue deixadas por ela. A suposta dívida externa é reversa. São os chamados países ricos que devem aos povos e territórios colonizados.
Suas riquezas são o resultado do saque dessas terras, do genocídio de povos originários e escravizados. Queremos a reparação imediata das culturas e seus territórios. Os colonizadores estão em dívida. Devem cada vida, cada grama de ouro roubado, cada conhecimento botânico apropriado, cada rio poluído, cada língua silenciada.